Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Até que enfim consegui. Ai, quando não era eu, era tu, quando não era tu, era eu. Enfim, Verdade. Tá bem bora lá. corrido essa semana. Vou ver se eu acho. Eu tô tendo umas dificuldades assim para Eita, para conseguir separar os parágrafos. deixa eu ver o que eu falei no último encontro. É, Eu eu. tava fazendo a partir daí, eu tava me guiando. Tá, 240. Tá, o nosso foco inicialmente foi a introdução. Então, o meu foco hoje vai ser sobre essa introdução. O que tu fez com a tua introdução? Bora lá. Antes de eu começar, o que tu sentiu em relação a essa redação? Fácil, difícil? Me contei. Não achei tão difícil até, porque aí eu tinha os repertórios, Uhum. aí ficou mais fácil, assim. Mas o que foi mais difícil foi separar ali os parágrafos e eu me lembrar da causa um e causa 2. Uhum. Qual foi esse tema? Oi? Foi o da faixa de pedestres, é? Isso. Tá certo. Tá. Inicialmente, dando uma olhada rápida. Tu fez vários parágrafos, e isso é uma coisa bem complicada. Ó, tu fez 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. E por que eu falo que são 6 parágrafos? Porque tu deixou sempre esse espaço aqui do lado esquerdo. Toda vez que a gente deixa esse espaço aqui, é porque a gente está iniciando um parágrafo. Só que aqui, É, sim, na nossa eu redação, nós vamos fazer 4 parágrafos, tá? Tenha isso tá. na sua mente. Vamos fazer, vou colocar aqui, vamos fazer 4 parágrafos. E agora, quais são esses 4 parágrafos? Temos a introdução, vamos ter o D1, o D2 e a conclusão. O que é o D1? É o desenvolvimento 1. O que é o D2? Desenvolvimento 2. Só para Ah, ficar ciente. Tá? Então, o nosso texto vai ter 4 parágrafos. Vamos organizar dessa forma, não mais nem menos que isso. Liga a luz para mim, por favor. Tá. Bora ver agora como tu fez lado direito. Deve... o lado direito eu achei bom. Tu trabalhou bastante questão da margem. Só não gostei que tu teve várias vezes que tu colocou o hífen, sabe? Então é bom, tipo, isso. tu tá escrevendo e tá chegando no final, por exemplo, a casa é muito bonita, bonita, e às vezes fica desarrumada. Crianças que bagunçam os brinquedos. E isso. E vamos supor que tá, eu estou aqui escrevendo tal. Aí tá. Na minha guinha, por exemplo, parei aqui e falta só o Diona, né? Para terminar o O Aham. é Diona. Então, eu poderia, por exemplo, já que eu já estou percebendo que essa palavra, que aqui no final não vai dar, eu poderia diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho as últimas palavras, só para caber ali. Para não colocar tantas vezes. Eu acho que eu Não, não
não na sentir. hora de fazer a redação, eu já vou escrevendo, e aí na hora de, eu acho que escrever a palavra, eu penso e já vou escrevendo, aí quando eu vou ver, não tem espaço. Talvez eu vou ter que fazer 2 redação, fazer, tipo rascunho. Não, de forma nenhuma, tu vai perder muito tempo. Tu vai, mas aqui é só uma questão, digamos, de estética, sabe? Porque às vezes fica muito feio de colocar Aham. vários tracinhos aqui. Mas aqui, por exemplo, ó, conscientizando os alunos sobre medidas. Então aqui, ó, esse devem, tu poderia, por exemplo, reduzir um pouquinho essa letra de medidas, Ah, diminuir o que um pouco, e esse vem dava tranquilamente aqui, sabe? Então é uma questão de, digamos que de raciocínio lógico, de pensar um pouquinho de como tu pode encaixar aqui, sabe? Só para não ficar muito aham. repetitivo esses tracinhos aqui. Não que tu vai perder ponto por conta disso, mas fica um pouquinho feio, sabe? Por exemplo, aqui, ó, essa sequência, 1, 2, 3, 4 linhas, direto, só com Sim. hífen, sabe? Então é só questão de estética mesmo. Nada que tire ponto, só para deixar mais bonito. Tá, bora lá. O grande problema enfrentado pela população nas faixas de segurança. Faixas de segurança? Faixa de pedestre. É que eu imaginei que o sinônimo fosse. Mas tu tem que falar aqui no início do texto faixa de pedestre. Por quê? Aqui é a primeira parte, é o primeiro contato do teu corretor com essa tua redação. Então, se tu não quiser fazer repetição, tu troca as expressões para baixo, tá? Da primeira vez, Ah, tá. tu coloca literalmente a expressão nas faixas de pedestre. E aí, quando chegar para baixo, tu não quiser repetir, aí sim, tu troca por outros sinônimos, tá? Mas tu tem que deixar Ah, explícito o tema logo no primeiro parágrafo. entendi. Tá? O grande problema enfrentado pela população nas faixas de segurança, essa vírgula não existe aqui, se transforma em sérios conflitos. A falta de orientação e o descumprimento, não. Descumprimento com U. Porque descumprimento sem o Ficou des de aqui, comprimento. De dá comprimento. sentido de tamanho, como se Isso, estivesse medindo alguma coisa. E o descumprimento seria eu não medir alguma coisa, sabe? isso. Esse é o sentido daqui, dessa forma. Então o certo Eu seria acho que agora eu acho que tu falando, eu li assim a redação, para mim tava. Aí agora tu falando, eu vi os erros. tá, então aqui tu vai colocar U, tá? Tá. Descumprimento, para ficar correto. Das leis, faz com que os pedestres e motoristas se acidentem e venham a óbito, na maioria das vezes. No dia 25 de setembro, as escolas, principalmente a educação infantil, comemoram o Dia Nacional de Trânsito, conscientizando os alunos sobre medidas que devem tomar tráfego nas ruas. Seguindo Ao essa ideia, trafegar. seguindo essa ideia, ótimo, ademais ótimo, portanto ótimo. Então aqui na quarta competência, beleza. Mas aqui eu já posso te tirar a pontuação aqui. A escrita de palavras, uso da vírgula. Tá, seguindo essa ideia, com reforço de placas autoexplicativas, informações adotadas a partir de crianças, forma adultos questionadores contra desrespeito às travessias. Como o escritor Oscar Wilde fala, insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem e uma nação. Ademais, motoristas que desprezam os indivíduos não é sempre que concordam em parar ou esperar os mesmos atravessar de um lado. Tá, bora tira o mesmo, o mesma
da tua vida. Tira, não escreve, não quero mais ler isso. Tá. Mesmo medo. Continuando. Desde preza não é sempre concordo. Também como filósofo Sócrates seguinte, os erros são consequência da ignorância humana. Portanto, vai ser a recorrência dos casos de desrespeito formados nas rodovias e prolongamento das cidades. Da cidade preocupa a gente de anos pelo fato. Vê-se a recorrência dos casos de respeito formados talvez e prolongamento das cidades. Das cidade? Bora falar sobre. Sabe o que é concordância? Uhum. Tá, então Preciso de vamos um lá S ali. tentar a concordância. Vamos fazer exercícios. Bora lá. Primeiro exercício. Bem simples. Vai. O mais simples que eu poderia fazer. Qual é o certo? É ou são? É. Pronto, fechou. Vai, 2. Seria. Aqui. Compram. Pronto. Compram. Terceiro. Aqui. E agora complicou. A população é passiva? Não, não, é passiva. Vai, qual é? É o é. A população é Certo. passiva. Por que é? Agora me explica. Porque ali é masculino, o são. Não, nada a ver Não? com isso. Porque isso aqui é verbo. É o verbo ser. Ser? Eu acho que é o verbo ser. Por exemplo, Mas é que aí a não combina com conjugação. passiva. O são. Ai, meu Quando Deus. a gente faz a conjugação desse aqui, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, oxe, vós sois e eles são. Essa é a conjugação. Isso aqui é verbo. Não existe negócio de masculino e feminino para verbo, porque é verbo. Ah, Só o tá. substantivo que tem classificação de gênero. Tá? Aqui é verbo, não tem nada a ver com isso. Mas é o é porque a gente está falando da população. População é uma palavra no singular. E por conta disso, nós vamos colocar o é. Tá? Que aqui, ó, ele é. O são já seria No plural. Se eu as colocasse, populações. se ao invés de, se eu colocasse as populações, aí sim, as populações são, e até eu tocaria essa palavra aqui depois, passivas, né, ao invés de passiva. Ou se eu trocasse a população por as pessoas. As pessoas tá no plural. Então, seriam são. As pessoas são passivas, tá? Então, bora pro quarto. É. Seria. Não. Mercado. Tá, agora tu vai completar 2. Seria no singular, o mercado é grande. E aí no Pronto, plural, fechou. E por eles quê? são grandes.
Porque na concordância a gente vai concordar com o sujeito. No caso aqui, o sujeito é o mercado. Como o mercado está no singular, o restante da frase também tem que ficar no singular. Embora? Cumpridos. Tá, primeiro aqui. As leis não são cumpridas. Pronto, tudo no plural. Pronto, 5 exercícios. Então já deu para perceber que é só uma questão de prestar atenção. Uhum. É difícil, é só prestar atenção no número. Se tiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se tiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Tá, essa é a regra geral. Tá, bora lá. Portanto, vai ser a recorrência dos casos do desrespeito formal. Seria formado nas rodovias. É exatamente isso. Para concordar com o desrespeito. Eu já ia até colocar lá. A recorrência dos casos de desrespeito formado. Ou tu poderia colocar aqui dos casos desrespeitosos formados. Eu queria até melhor. É, Colocaria. ia ficar mais bonito. E prolongamente das cidades. Das cidades, né? Vai ficar no plural também. Preocupa a gente de trânsito das leis não serem cumpridas e a desorientação dos habitantes. Cabe aos órgãos responsáveis tomar esses erros fora do cotidiano, além de mais instruções em todos os locais, que mais pessoas possam se instruir. A gente vai ter que trabalhar bastante nesse resto de tempo, tu vai ter que se dedicar muito, tá? Aqui na quinta vai ficar só com 80, foi escrito apenas o agente ação. Aqui vai ficar com 80. Não houve um projeto de texto explícito. Ou seja, ficou desorganizado. Foi por isso que tu teve dificuldade depois, porque como ficou desorganizado, tu não conseguiu saber do que tu estava falando. Tu foi falando, mas só que eu não sei do que tu estava falando, sabe? Tu foi jogando ideia, mas eu não sei qual é o teu ponto de vista. Aqui vai ficar com 80 também. Porque falou do tema. Sem tangenciar. E aqui você vai ficar com 8. Não. 120. Porque houve a falta na apresentação de elementos coesivos, mais os coesivos interparágrafos. Tá, vai ficar assim. Eu vou te dar nota. Não vou comentar muito sobre a tua redação, porque daqui a pouco já vou começar uma outra monitoria, mas eu vou te encaminhar e ver o que a gente pode fazer daqui para frente. 8, 10, 18, 26, 32.
Deixa eu ver. O que foi que eu fiz aqui na última? Né? Não, isso aqui é 40. Tá, qual vai ser o teu dever de casa? Tá. Durante essa semana, do dia 1º até o dia 5, faça todo dia uma introdução. Todo dia eu quero que faça uma introdução e envie no PV do Matheus. Tá. E E aí, aí vai ser pelo mesmo tema? tu pode escolher lá da plataforma. Tá. Ou eu vou te mandar também o link do Drive. Antes que eu me esqueça, deixa eu logo entrar. Pronto. Então acessa lá, tem as propostas de redação do curso. Tá, vamos lá. A gente vai organizar inicialmente a tua introdução. Como que eu quero que tu faça a tua introdução? Agora, se eu quiser... Deixa eu te perguntar, qual é a tua série? Eu sou do terceiro ano. Só Tá. que eu não tive muita. Ai, como é que eu vou dizer? Nessa parte aí de redação eu não tive tanto por causa da pandemia. Uhum. Tá, então agora, nesse momento, eu não tenho mais como, digamos, ser lento contigo. Eu vou te dar Aham, agora o modelo e tu vai ter que seguir esse modelo se a gente quiser tirar uma nota boa nessa redação, tá. tá? Nesse modelo, eu vou te dar as 3 partes inicialmente da introdução. Tá? Inicialmente, a gente vai trabalhar a introdução. Então, bora lá. Tu vai começar a tua introdução com a apresentação de um repertório, tá? Começa sempre com a apresentação de um repertório. Tá. Esse repertório pode ser um filme, pode ser uma novela que tu se lembre, um desenho, uma frase de algum autor, uma questão histórica que tu se lembre. Enfim, apresenta aqui este repertório. Tá? Então você vai apresentar aqui inicialmente o seu repertório. Tá. Agora eu vou dar alguns exemplos. E um repertório que tem a ver com a temática. Então, por exemplo, vamos supor que tu tá lembrando de algum filme que fala sobre... Vamos supor que eu esteja falando o filme. Pô, pai. Vou colocar o modo avião, já tô acostumado. O filme modo avião. Produzido pela Netflix. Retrata a história de uma menina viciada pelo celular. Pronto, acabou. Coloquei meu repertório. Não preciso me prolongar no filme, contar que ela é filha de não sei quem, que Aham. é parente do outro, que foi para não sei onde. Não preciso, só preciso pegar o ponto que tem a ver com o tema. Então vamos supor que o tema fale sobre a questão do vício pelo celular. Então pronto, coloco isso aqui porque tem a ver com o tema. Tá? Então fechou. Depois disso, eu coloquei esse meu repertório, eu tenho que fazer a alusão. Não, na verdade, tem que fazer a apresentação do problema.
Essa é a segunda parte, a prestação do problema, como eu te expliquei da última vez. Mas eu vou falar o que é que está acontecendo de ruim. Tá. E depois que eu fizer isso, eu vou apresentar minha tese, que são aqui os dois argumentos. Agora nós vamos selecionar esses dois argumentos como duas causas. Não vamos focar nas outras formas, porque pode demorar. E aqui a gente quer trabalhar com agilidade. Tá, então bora lá. Um modelinho para ti. Tu vai começar com o seu breve repertóriozinho. Começa a redação com o teu repertório. E depois tu vem colocando algo do tipo: no Brasil atual, observa-se que o país enfrenta. Aí que tu coloca o problema. O que é que o país enfrenta? Enfrenta a precariedade no sistema público de saúde. Enfrenta o desrespeito às filas preferenciais em estabelecimentos? Era faixa de pedestre. Desrespeita as faixas de pedestres no trânsito. Enfim, o que é que o país enfrenta? Depois disso, tu termina teu parágrafo de introdução. Dessa forma, torna-se interessante analisar dois fatores contribuintes para a permanência desse impasse. E aqui você vai escrever a causa 1 e a causa 2. E o que são essas causas? É basicamente eu falar o que impede com que o problema seja sanado. Sabe? Eu falar o que é que está fazendo com que aquele problema exista. Por exemplo, se eu falo que tem a precariedade no sistema público de saúde como problema aqui, o que está fazendo com que o sistema público de saúde seja precário? Aí eu posso falar aqui, por exemplo, sobre a falta de investimentos do governo. Então, aqui nesse ponto, onde eu colocasse a causa 1, eu ia colocar a falta de investimentos governamentais. Aí vamos supor uma segunda causa. Vamos dizer que existe essa precariedade no sistema público de saúde por conta da falta de medicamentos nos hospitais. Então, posso colocar aqui a falta de medicamentos, sabe? Deu para entender? Entendi. Tá. Então, teu dever de casa vai ser tentar fazer uma redação neste esqueminha aqui. Começa com o teu repertório, depois apresenta o problema, termina apresentando as tuas duas causas. Aqui nessa parte tem um outro ponto que é necessário fazer, mas eu não vou falar agora porque isso vai depender muito do repertório que tu colocar aqui no início, e por isso que é importante fazer todo dia 1. Então, durante essa semana, tu vai fazer 5 introduções. Meu objetivo é evoluir contigo na introdução inicialmente. E aí, na outra semana, a gente trabalha o desenvolvimento, e antes do Enem, na semana antes do Enem, a gente trabalha a conclusão, porque faltam 3 semanas para o Enem. Sim, falta eu me apavorei. 2, 3. Então, eu tô com uma ansiedade, e aí, para fazer a redação, eu já comecei, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou. Mas, pô, se tu realmente se esforçar, tu vai conseguir. O problema é se eu, por exemplo, tô te encaminhando aqui para fazer uma atividade, se tu não fizer, aí não tem como, eu não posso chegar e falar que vai dar certo, porque não vai. Mas aqui, se tu tentar dizer todo dia e seguir as orientações, tentar aplicar este modelinho, isso aqui já deixa a tua redação muito mais organizada. Por exemplo, aqui na tua introdução, eu não sei o que é introdução daqui.
Sinceramente, sendo sincero aqui contigo. Eu não sei o que é introdução. Eu não consigo identificar quais são os teus as duas causas do problema. Tu não apresentou as duas causas, na verdade, porque eu não consigo identificar Pois é. quais são as duas causas. E dessa forma aqui, só por fazer isso aqui, a gente já ganha pontuação lá na terceira competência. Aqui, ó. Aqui é onde tu tá falhando mais. Porque a gente está fazendo um projeto de texto explícito. A gente está falando para o nosso corretor: olha, meu corretor, essa minha causa 1, eu vou discutir sobre ela no meu D1. E a causa 2, eu vou discutir sobre ela no meu D2. Então, aqui, nesse caso, eu vou simplesmente dizer: a falta de investimentos do governo. Aqui nesse lugar. Eu não vou explicar a falta de investimento do governo porque faltam médicos e não sei o que. Não vou falar sobre isso. Eu vou simplesmente dizer a causa. E aí, quando eu chegar no meu D1, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, no meu D1, eu vou discutir sobre essa falta de investimento do governo. Lá que eu vou dar exemplos de que situações o governo está investindo de maneira insuficiente, sabe? Então, aqui na minha introdução eu vou apenas apresentar os dois pontos, as duas causas. Lá no desenvolvimento eu vou discutir sobre elas. Eu vou defender apresentando sempre repertórios. Beleza? Entendi. Tá. Então, Ana, é isso. Fechamos hoje. Faça esse favor para você mesma, a gente tirar uma nota boa, porque aqui tá ruim. Sério mesmo contigo. Essa nota. 480 é muito difícil de entrar em uma faculdade pública. É claro que depende muito do curso. Se for, por exemplo, curso de licenciatura, tendo cota, às vezes até passa. Mas Eu preciso entrar em veterinária. Pois é, veterinária é um curso concorrido. Com esta nota em redação especificamente é bem complicado, porque a redação ela vale 20% da tua nota geral. Na verdade, até um pouco mais, porque tem disciplina que nem chega a 1000 pontos o total. Mas, por exemplo, o meu objetivo contigo é fazer com que tu tire pelo menos 800 pontos no Enem. O meu objetivo contigo, pelo menos 800 pontos no Enem, sabe? 900 pontos eu acho difícil, principalmente porque a gente tem 3 semanas. 800 pontos é um negócio possível se tu se esforçar, tá? Então é isso, eu vou te mandar este arquivo. Olha, já me mandaram a foto. Então a gente não vai ter mais encontro aqui ao vivo. Pelo menos acredito que não. A gente vai fazer isso. Na primeira semana, nós vamos falar sobre introdução. Na segunda semana, desenvolvimento. Terceira semana, conclusão. É claro que tudo depende dessa primeira semana. Se tu continuar mal na introdução, aí complica tudo o resto. Mas então a gente vou ter que treinar até mais de 5 introdução. Se estiver ruim, até mais. Mas o nosso objetivo é primeiro sanar a introdução, depois a gente passa para o resto. Tá? Ana Caroline, muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado aqui neste momento, por ter me aturado e ter. Enfim, apesar dos problemas, estamos aqui. Me ajudou muito. É isso. Mesmo tendo muito erro, me ajudou muito. Que era pior. Tchau. Tchau, até mais, muito obrigado. E a gente se vê na segunda-feira. Já quero que tu me mande a partir da segunda-feira. Tchau. Tchau.